Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o período regencial. O período foi marcado por grande estabilidade política e por muitos revoltas por todo o Brasil. Desde já peço, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Confere aí! Bom, gente, o primeiro passo para entender o período regencial é entender ele dentro do contexto do Império Brasileiro. Entender que ele está ali entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a ascensão de Dom Pedro II ao trono em 1840. Ou seja, é um período que é marcado por uma instabilidade política, à medida que você não tem ali o imperador para centralizar o poder. E nesse momento você tem, então, vários políticos se revezando no governo do Brasil, sendo regentes nesse momento. Certamente, essa é a principal característica desse período, a instabilidade política, muitas agitações internas provocando revoltas. Se teve em toda a história do Brasil um momento mais caótico foi esse, onde quase que o país se fragmenta todo territorialmente. Essas regências que eu falei anteriormente, elas têm 4 fases basicamente. Uma primeira provisória, apenas se organizando o governo quando da saída de Dom Pedro I. Uma segunda que já é permanente, onde ali você já tem elementos, né, eleitos. E num terceiro momento você tem aí a regência una. É interessante perceber que por que passar de 3 regentes para um? Principalmente naquele momento você tem um caráter tríplice para poder justamente fragmentar o poder, fragilizar essa centralização. Ao passo que no momento que essa fragilização da centralização quase que provoca a fragmentação do território, então há necessidade de um retorno à centralização unitarista. Por isso fazer depois uma regência una, a primeira com o Padre Feijó. Depois você vai ter com o Araújo Lima, seguindo esse processo de regência una, uma tentativa de manter a integridade territorial do Brasil em meio a várias revoltas que estavam acontecendo. Naturalmente, se falando muito de política, tem que falar um pouco da estrutura partidária. Na verdade, quando a gente percebe esse momento, tem uma estrutura muito complexa, e você não precisa ficar decorando todo esse quadro que está aqui ao lado. Na verdade, é importante você perceber algumas características. Desde o primeiro reinado, quando a gente tem aqui 2 partidos, Partido Português e Partido Brasileiro, lutando, e aí você tem uma transformação nesse momento do período regencial, onde o Partido Português basicamente vira o Partido Restaurador, que era o partido que queria a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Naturalmente, quando Dom Pedro morre lá em Portugal em 1834, o partido acaba, e o Partido Brasileiro, que se divide em 2 caminhos, liberais moderados e liberais exaltados. Em meio a esse período conturbado do período regencial, os partidos se reorganizam em partido regressista e partido progressista, seguindo para o caminho no segundo reinado, de modo que você tem o Partido Conservador e o Partido Liberal, seguindo aí pelo segundo reinado com um pouco mais de estabilidade política. Até o período de fim do Império, quando você tem já uma crise do período imperial e você vê o surgimento do Partido Republicano. Sobre a regência trienal provisória, é importante dizer que efetivamente ela foi muito rápida mesmo e procurou basicamente estabelecer um clima de pacificação em meio ali àquela abdicação de Dom Pedro I. Então, no primeiro momento, você tem a anistia de presos políticos, você tem um cenário aí onde você tenta uma pacificação dentro do Congresso. Na verdade, a intenção é buscar uma descentralização política. Inclusive, por isso, vão até suspender o poder moderador. Afinal de contas, nem tinha um imperador nesse momento para governar. Nesse primeiro momento, então, a intenção era dar voz para a maior quantidade de grupos possíveis. Na regência trienal permanente, você tem um aprofundamento dessas medidas de descentralização. Podemos destacar as principais aqui. Por exemplo, a criação da Guarda Nacional, que a Guarda Nacional é diferente do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma força centralizada, com um comando único nacional. Nesse contexto aqui, você tem um comando descentralizado, regional, onde o comandante da Guarda Nacional era o latifundiário local. E é importante perceber que um termo muito comum no Brasil, no interior, do fazendeiro poderoso, que é chamado de coronel, isso vem da época da Guarda Nacional, que era patente que esse latifundiário recebia para comandar o regimento da Guarda Nacional na sua localidade, fortalecendo esse poder local em detrimento do poder central. Fortalecendo ainda mais a descentralização, você tem o Ato Adicional de 1834, que vai reformar aquela Constituição que Dom Pedro I impôs em 1824. Nós temos, por exemplo, ali a questão do federalismo, que é a maior autonomia para as províncias, como, por exemplo, a possibilidade de formarem assembleias legislativas, fazendo suas próprias leis. Só que esse reforço da descentralização estava alimentando movimentos rebeldes por todo o Brasil e basicamente fortalecendo a fragmentação territorial. Nesse momento, há o perigo de que o Brasil realmente se divida em vários países. E então, nesse contexto, há um interesse de reforçar novamente a centralização. Como fazer isso sem a figura de um imperador? Mudando a regência, que era trina, para a regência una. Nesse momento, então, é escolhido como regente uno o padre Diogo Antônio Feijó. Porém, o governo de Feijó foi muito conturbado. Como você pode ver nesse mapa aqui ao lado, você tem revoltas acontecendo pelo Brasil inteiro. Em meio a esse clima todo, não houve outra oportunidade para Feijó senão renunciar apenas 2 anos depois, em função da oposição crescente que tinha dentro do seu governo.
Bom, estou falando de instabilidade política. Vamos ver de forma geral as principais revoltas que aconteceram no Brasil nesse momento. Bom, vamos começar falando da cabanada. É importante não confundir com cabanagem, que é um outro movimento que a gente vai ver ainda nesse vídeo. A cabanada acontece aí na região do Pernambuco, Alagoas. E aí tem características muito próprias, que está relacionada ao aspecto religioso. Afinal de contas, eles pretendem que Dom Pedro I volte para o Brasil para reassumir o controle do país, à medida que você tem ali uma quebra do direito divino quando Dom Pedro I saiu. Inicialmente, nesse movimento, você tem a participação de alguns latifundiários insatisfeitos com o quadro político do Brasil. Porém, é importante perceber que, com a massificação dos segmentos populares do movimento, esses latifundiários vão se retirar, à medida que você tem os populares atacando fazendas, promovendo saques. Dessa forma, as elites acabam se retirando do movimento e abrindo espaço para uma forte repressão que acontece naquele contexto. Outro movimento muito importante desse período, que acontece durante apenas alguns dias, vai ser a Revolta dos Malês, na Bahia, em 1835. É interessante perceber que esse movimento que é comandado por negros escravizados e libertos. E nesse quadro temos um contexto onde eles conseguem tomar o controle da cidade de Salvador. Porém, o projeto era assassinar grande parte da população branca que ali vivia e refazer naquela região uma lógica africana. Como característica fundamental desse grupo, eles eram muito organizados, à medida que eles eram alfabetizados em árabe. Afinal de contas, vieram de uma região da África que era islamizada. Ou seja, para ler o Corão, eles tinham que ser alfabetizados. Dessa forma, eles criavam uma ferramenta de comunicação que não era oral, articulando de um jeito que eles podiam se comunicar de forma mais rápida em diferentes lugares. Uma grande revolta de escravos na Bahia naturalmente causou muito pavor entre as elites brasileiras. Afinal de contas, estamos vendo uma lógica do início do século XIX no Brasil, onde a maior parte da população brasileira era escravizada. Ou seja, o temor de que se espalhasse pelo Brasil inteiro gerava um grande pânico entre as elites. A gente não pode esquecer que aproximadamente 30 anos antes, teve a independência do Haiti, que se iniciou a partir de uma revolta de escravos. Ou seja, esse medo da haitianização do Brasil era muito crescente nas nossas elites. Dentro disso, então, a repressão ficou muito grande sobre esse movimento. Importante perceber que houve um massacre dos seus participantes, com a morte das principais lideranças e outras pessoas envolvidas. A cabanagem é um movimento também muito importante, afinal de contas ele vai expressar uma reivindicação popular na região norte do Brasil. O nome vem daí mesmo, cabana. Conforme você pode ver nesse desenho aqui abaixo, justamente é isso, população pobre que vivia em cabanas nas margens dos rios, população ribeirinha. Então você tem um cenário que são indígenas, descendentes de escravizados, população pobre daquela região norte do Brasil. Naturalmente, por ter uma população muito pobre envolvida, é um movimento que luta contra as desigualdades sociais da região. Mas o grande problema é que não há um programa político muito bem definido para onde migrar e canalizar essa insatisfação. Ou seja, isso facilita a repressão. E falando em repressão, o cabanagem é muito marcante nesse sentido. Afinal de contas, quando chega a repressão do governo central ali, mata-se 25% da população local. Mais de 30 mil pessoas foram mortas nesse movimento. Você imagina esse cenário, o Estado brasileiro matando 25% da população local. Obviamente, por ser um evento popular, a repressão foi muito mais dura. E isso é uma tendência em toda a história do nosso país. Quanto mais popular o movimento, mais dura tendia a ser a repressão sobre ele. Outro movimento muito conhecido dessa época é a Sabinada, comandada pelo médico Francisco Sabino. Na verdade, é um movimento que inclui ali segmentos médios da Bahia. Tinha um objetivo que era muito particular, porque eles queriam fazer uma república provisória, a República Baiense, mas até que Dom Pedro II tivesse idade para assumir o governo, porque a insatisfação naquele momento era basicamente ligado ao alistamento forçado para a Guerra dos Farrapos e, naturalmente, o quadro econômico ruim da região naquele momento. Só que mesmo com essa adesão dessa classe média urbana, como todo movimento rebelde, naturalmente você vai ter uma repressão, e nesse caso aqui você vai ter as lideranças presas ou mortas também. A balaiada que acontece no Maranhão está relacionada justamente a essa população que vivia ali fazendo seus cestos tradicionais na região. Daí o nome balaio. Ali você tem um quadro que é muito forte, pobreza, em função da concorrência do algodão dos Estados Unidos, né? A produção algodoeira do Maranhão ficava sempre ali num segundo plano, no cenário mundial. Você também vai ter o componente da desigualdade social naquele quadro ali, que favorecia a elite local de latifundiários e até mesmo comerciantes portugueses que lá viviam. Mas a falta de um projeto político muito claro que unisse os participantes, né, interesses distintos, naturalmente faz com que esse movimento não consiga se organizar para poder tomar o controle realmente de toda a província. E acaba caindo frente à repressão que acontece naquele momento. Talvez o mais conhecido desses movimentos todos foi a Revolução Farroupilha, ou também chamado de Guerra dos Farrapos. O próprio nome é curioso, né? Porque a gente fala em farrapos porque foi um apelido dado pelos oficiais do Império em relação àquela população, já que eles não vestiam uma farda oficial do Império. Então eles falavam que, esses soldados eles vestem farrapos. E vai mais ou menos daí, de uma forma pejorativa que se constrói esse nome farrapo. Mas que os gaúchos pegam esse nome com orgulho e trazem para si, dando até o nome de Revolução Farroupilha. E é interessante o contraste, porque fala-se farrapo,
farrapos, mas esse foi o movimento mais elitista daquele contexto. De todos esses que eu falei, a revolta dos farrapos ela tem uma característica muito forte. A Revolução Farroupilha ela vai ser comandada por latifundiários, estancieiros daquela região. Então isso é muito interessante perceber. Por isso até que foi a revolta mais longa de todas. À medida que você tinha ali o envolvimento de pessoas ricas que poderiam manter o combate contra o Império por muito mais tempo. Foram 10 anos de conflito. Destaquei nas imagens ali o primeiro, Bento Gonçalves, o principal líder do movimento, Davi Canabarro, também um militar muito importante nesse processo todo, e tem um italiano, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi é um revolucionário que participou do movimento nacionalista italiano em meados do século XIX, vem para o Brasil participar da Revolução Farroupilha, casa com uma brasileira, Anita, que depois de casada com ele, você passa a chamar Anita Garibaldi, e juntos, depois que ele volta para a Itália, eles vão atuar no processo de unificação da Itália, em 1870. Quer dizer, é interessante porque ele é um revolucionário internacional, atua em movimentos aqui no Brasil e no seu país natal, que é a Itália. Mas por que esses latifundiários do sul do Brasil se rebelam contra o governo imperial? Basicamente, como causa desse movimento, nós temos aí a questão tributária, os altos impostos que o Império cobrava sobre o charque, a carne gaúcha naquele momento, que causava uma certa insatisfação nos latifundiários. Afinal de contas, os impostos sobre o charque, a carne que vinha do Uruguai e da Argentina eram muito mais baratos. Então eles não entendiam essa incoerência. Logo, eles estiveram na frente de batalha da fronteira durante muito tempo. Nesse momento, se sentiam prejudicados pelo Império, até mesmo no aspecto político, visto que o presidente da província era escolhido pelo governo do Rio de Janeiro. Não era normalmente uma pessoa do interesse dos gaúchos. Nesse momento, então, isso fica muito mais grave. Isso é um grande estopim do movimento. Como eu falei anteriormente, a experiência militar dos latifundiários e o poder econômico faz com que o movimento realmente dure por muito tempo, a ponto de eles conseguirem fundar repúblicas, tanto no Rio Grande do Sul, a República do Piratini, como em Santa Catarina, a República Juliana. E aí, nesse contexto, você tem um cenário onde essas elites realmente conseguiram manter uma luta contra o Império de forma um pouco mais justa em relação a outros movimentos. E esse tem um cenário de combate mais duradouro, bem diferente do que aconteceu nos outros movimentos, onde o Império chegou com muita força e conseguiu debelar rapidamente os movimentos. Mas é importante perceber que não houve unanimidade nesse projeto separatista. A capital, por exemplo, Porto Alegre, continuou leal ao governo. Conforme a gente pode ver aqui no brasão da cidade de Porto Alegre, leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Você vê que na capital do Rio Grande do Sul, você ainda tem uma forte presença do Império Brasileiro garantindo isso, enquanto você tem no interior do Rio Grande do Sul uma mobilização maior dos farroupilhas, bem como em Santa Catarina. Como eu falei anteriormente, experiência em combate e o poder econômico faz que eles consigam manter a guerra por muito tempo, e ela acaba em um acordo entre as forças rebeldes e o Império. E olha aqui embaixo que termos que foi assinado esse acordo. Ó, anistia para os envolvidos gaúchos, ou seja, você tem perdão das lideranças envolvidas naquele movimento, você tem incorporação desses líderes no exército brasileiro, você tem uma permissão para que os gaúchos escolham o seu próprio presidente de província, que equivaleria hoje ao governador do estado. Tem a devolução das terras confiscadas na guerra, você tem a proteção contra o charque, que era uma questão inicial, a questão do imposto ali, que vai ser reduzido para favorecer os gaúchos frente ao charque que vinha do exterior. Mas tem um episódio que eu queria chamar a atenção. Aqui eu falo em libertação dos escravos envolvidos. Na verdade, tem o chamado massacre dos porongos, que evidencia uma questão racial muito clara aí naquele momento. Você tem, ao longo da guerra, o envolvimento de muitos escravizados. Muitos fazendeiros chamam seus escravizados para o combate com a promessa de uma liberdade futura. Inclusive escravizados que fugiam de outras regiões, como, por exemplo, o próprio Uruguai, que lutaram nessa guerra. Só que o que acontece? No final da guerra, o Império, isso incomodava o Império. Como assinar um acordo de paz e permitir a libertação de tantos escravos na região sul do Brasil. E aí se faz um grande ajuste entre as elites gaúchas e o governo imperial. Vamos matar a maior parte desse grupo. Tinha um regimento que era muito forte, que era dos escravos lanceiros. Como o próprio nome diz, escravos lanceiros, eles carregavam lanças, mas mesmo assim eles foram fundamentais em várias batalhas ao longo dessa revolução. Só que naquele momento, o que se faz? Se faz uma grande emboscada para esses escravos lanceiros. Na verdade, você vai desarmar esses escravos lanceiros, tudo combinado entre Davi Canabarro e o governo imperial. Davi Canabarro, líder farroupilha, inclusive respondeu processo por conta disso. Acabou até inocentado, obviamente, mas naquele quadro ali é montada essa emboscada, onde esses lanceiros são desarmados e naquele momento ali se dá a posição onde eles estariam para os soldados do Império, que chegam com toda a fúria e matam mais de 300 lanceiros, prendendo outros tantos. Foi, na verdade, um grande massacre ali, justamente para tentar abafar esse propósito de abolicionista, mesmo que limitado e restrito dentro daquele contexto.
Como você pode ver pela data, esse movimento foi um movimento que passou pelo período regencial e só foi se resolver no segundo reinado, já no governo de Dom Pedro II. Ainda no período regencial, nós temos a regência de Araújo Lima, que vai tentar, depois de Diogo Feijó, pacificar o cenário político do Brasil. Nesse sentido, Araújo Lima busca, então, um retorno à centralização. Acreditava-se que somente fortalecendo a centralização que você poderia manter a integridade territorial, já que a descentralização estava levando a revoltas por todo o Brasil, comprometendo a integridade do nosso território. Ele anula as medidas propostas lá no ato adicional, que fortaleceu a descentralização, para poder, nesse momento, fortalecer a centralização. Mas como fortalecer a centralização? Qual seria a melhor forma de fortalecer isso sem a presença de um imperador? Naquele momento, Dom Pedro II tinha apenas 14 anos de idade, mas o Brasil talvez não resistisse a ele chegar aos 18. Então, há um grande ajuste político para fazer o que nós chamamos de golpe da maioridade. O que seria esse golpe da maioridade, então? Essa antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que naquele momento, aos 14 anos de idade, seria chamado para governar. Com 15 seria coroado e dessa forma, centralizando o poder, se acreditaria que a pacificação política ia acontecer. Posteriormente, de fato, acontece, mas tem outras questões envolvidas. É interessante perceber que mesmo na classe política, na população como um todo, não há uma unidade de pensamento em relação a isso. Claro que alguns celebraram, e aí eu tenho até uma quadrinha da época para expressar aqui, ó. Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Quando você vê essa quadrinha da época, é óbvio que ela está fazendo uma celebração à chegada de Dom Pedro II ao governo. Porém, tem essa outra quadrinha aqui, que também é da mesma época, que coloca o seguinte, ó. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Ou seja, tem um olhar crítico sobre esse momento. Percebemos que, na verdade, você tem uma mudança de poder ali, mas você tem ali a manutenção da mesma elite latifundiários e escravocratas no comando do Brasil. Então, como é que Dom Pedro II equaciona toda essa estrutura política e consegue a pacificação? Isso será tema de um outro vídeo sobre o segundo reinado. Mas por hoje terminamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a sua notificação para você poder saber sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, ok? Tchau, tchau, gente!